Olá, tudo bem? Esse é o canal Rosângela Almeida e eu tenho uma palavra para você nesse dia, uma palavra que vai fortalecer a sua vida, que vai te dar uma direção, que se encontra aqui em Esté capítulo 5, no versículo de número 6, que nos fala assim: Disse o rei a Ester no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até a metade do reino. Então respondeu Esté e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, e outorgar-me meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Nós sabemos que Mardoqueu não se encurvava diante de Amã. E isso trazia uma ira, isso deixava Amã revoltado, porque ele achava que todos ali se encurvavam, né? Prestava reverência. Porém, Mardoqueu ficava na sua posição, ficava na sua postura, ele não se reverenciava a Amã. E nós vemos aqui que ele vai para casa indignado e conta tudo para sua família, para sua esposa. E no versículo 14 fala assim, ó: Então lhes disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Ele mandou fazer a forca. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 6. No capítulo 6 que Deus, Ele não deixa passar nada batido. E se estão armando contra a tua vida, não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus está no controle. Ele está no controle de tudo. Olha o que fala aqui no capítulo 6, versículo 6. E entrando Amã, o rei lhe disse: O que fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Olha como esse homem era presunçoso. Ele achava que a honra era para ele. Porém, nós sabemos que a honra era para Mardoqueu, porque Mardoqueu tinha dito que o rei ia ser assassinado por 2 eunucos que estavam preparando matar o rei Assuero. Se nós lermos aqui, no capítulo 6, nós vamos ler. E o rei pergunta o que foi feito para Mardoqueu. Se nós lermos aqui esse capítulo, e disseram para o rei que não foi feito nada. Está aqui no versículo 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia de Bigtan e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? Ele perguntou. E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então, Mardoqueu, ele foi um instrumento para dar livramento ao rei Assuero. E não fizeram nada, porque tudo tem a época. Tudo está no controle de Deus. O bem que você fez está no controle de Deus. A obra que você fez está na obra, está no controle, está no tempo de Deus. No tempo de Deus, você lançou a semente, no tempo de Deus vai crescer e vai produzir o fruto. Então, não fique preocupado, tá? Não se preocupe. Apenas fique aguardando o livramento do Senhor. Olha o que nós vemos aqui, é que o rei fez com que Amã
Se nós lermos aqui todo esse capítulo 6, porque Amã fala que tem que botar na melhor carruagem, tem que botar a melhor roupa, tem que botar tudo de perfeito nessa pessoa que vai ser honrada pelo rei. Sendo que Amã não sabia que o rei estava se referindo a Mardoqueu. Jamais passou pela cabeça de Amã que era Mardoqueu que ia receber essas honrarias. E na hora o rei falou: faça tudo conforme o que você falou, com Mardoqueu. E assim fizeram com Mardoqueu. Mardoqueu sentou na carruagem, foi para a carruagem e o Amã puxando e falando: esse é o homem a quem o rei honra. E ficou fazendo isso na cidade. E aí nós vemos como que Deus é tremendo. Porém, o que me chama também muito a atenção é que Mardoqueu, quando foi honrado, ele não ficou presunçoso, ele não ficou vaidoso, ele não ficou orgulhoso, ele não ficou desdenhando Amã, mas ele voltou para a posição dele, para o mesmo lugar, para a porta do rei. Entendeu? Porque Mardoqueu sabia quem ele era. E isso me chamou muita atenção. Olha o que fala aqui, ó, no versículo 11. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Olha que tremendo. Ele ficou envergonhado. E nós vemos aqui no 13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Olha aqui como que eles falaram. Primeiro, essa mulher e os amigos mandaram fazer a forca. Agora, eles mesmos estão dizendo, né? Que se ele é judeu, tu já começou a cair perante ele. E não deu outra. E nós vemos que no segundo banquete, a rainha Esther denuncia Amã. E nós vemos aqui no capítulo 7, versículo 9. Olha o que fala aqui no versículo 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Meus amados, aquilo que estão preparando, que querem te prejudicar, deixa na mão de Deus. Não queira agir pela força do teu braço. Não queira. Entendeu? Não queira. Deixa na mão do Senhor, porque o Senhor, Ele é o teu juiz e Ele é o teu advogado. Ele é o teu juiz e o teu advogado, é Ele que julga nossas causas. Então descansa no Senhor teu Deus, seja justo e temente a Deus, que o resto Ele cuida. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia. Descansa no Senhor, seja servo, assim como Mardoqueu foi. Não se dobre, não se curve diante das adversidades, diante das afrontas, diante dos apontamentos. Não se curve. Não se curve diante das bandejas que Satanás te oferece. Não se curve. Fique na posição que Deus te chamou. Fique na posição que o Senhor te colocou. Essa é a palavra para você meditar. Mardoqueu, depois que ele foi exaltado, ele voltou para a posição. Que nós também possamos estar posicionados. Nós precisamos a cada dia conhecer o Deus que nós servimos e nos conhecer também como servos. Receba essa palavra. E se você gostou dessa palavra, desse vídeo, curta esse vídeo. Para que esse canal possa crescer. É um canal que já existe há algum tempo, mas eu comecei a trabalhar agora nele, algum tempo atrás.
E eu peço que você se inscreva nesse canal e dê o seu like. E que é uma forma também de nós pregarmos a palavra de Deus, de nós anunciarmos o Evangelho de Jesus. Um beijo no coração, Deus nos abençoe.